o livro de Cantares e as suas revelações. Não desperteis o amor até que este o queira. A Sulamita que prefigura a Igreja, e Salomão prefigura o Cristo. As duas torres de prata, o mistério dos 1260, 1290 e 1335 dias em Daniel. Bem-aventurado é aquele que chega e espera até 1335 dias. O livro de Cantares é um livro cheio de profundidade e de revelação de Deus. Este livro aborda o assunto a respeito do noivo e da noiva. O noivo é Salomão, no contexto histórico, juntamente com a noiva, que é Sulamita. E esta história deles se passa no reinado de Salomão. Estes dois, Salomão e Sulamita, estão prefigurando o Senhor Jesus e a Igreja. O livro irá falar do amor que um tem pelo outro. E não somente isto, mas neste livro irá aparecer as nações restantes, as quais, juntamente com a Igreja, estará no deserto na metade dos 7 anos. As nações restantes também irão falar neste livro de Cantares. Cantares ainda irá falar a respeito do mistério dos 1260, 1290 e dos 1335 dias do livro do profeta Daniel. Estes dias estão cheios de revelação, as quais é importante de se compreender. O livro irá falar a respeito do sono dos apóstolos e do sono das 5 virgens sábias. Contudo, irá falar a respeito do despertar dos apóstolos e o despertar das virgens sábias. Meus irmãos, o foco do livro de Cantares é falar sobre as virgens sábias e não sobre as virgens nécias. E não somente estas coisas, todavia, Cantares fala sobre as duas testemunhas, porquanto estas são 2 torres de prata. As palavras de Deus em Cantares irá abordar o assunto também das 7 festas de Deus e da Nova Jerusalém, coisas profundas da parte do Senhor dos Exércitos para nós. E isto é algo maravilhoso. Para se entender o livro de Cantares, é necessário conhecer o tempo de Salomão, pois esta história se dá no seu tempo, no qual Salomão estava reinando. E neste tempo, a Sulamita aparece na vida de Salomão. Neste livro, nós podemos observar que aparece a cor da pele de Salomão e da Sulamita. Veja os textos que eu irei abordar agora. Em Cantares de capítulo 1, verso 5, a Sulamita diz: Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Em Cantares, no capítulo 1, a Sulamita diz que é morena e é formosa. Repare que ela já está falando a respeito da cor da sua pele. E ela vai falar a respeito de Salomão dizendo: O meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. No livro de Cantares, no capítulo 5, a Sulamita diz que Salomão é alvo e é rosado. Foi necessário abordar isto, pois para se entender o contexto profético, meus irmãos, deste livro, é necessário entender o contexto histórico em que está sendo apresentado esta história. Para iniciarmos este estudo, temos que começar no capítulo 1 de Cantares até chegarmos no capítulo 8 do próprio livro de Cantares, porquanto o livro está cheio de revelação da parte de Deus. Em Cantares de capítulo 1, versículos 1 ao 4, nos diz o seguinte: Cântico dos cânticos de Salomão. Beija-me com um beijo de tua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras.
Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos, mais do que o vinho, não é sem razão que te amam. Em Cantares de capítulo 1, nos versos 1 ao 4, é mostrado, no contexto profético, a primeira vinda do Filho de Deus. Mas após a primeira vinda do Filho do Homem, a noiva diz que melhor é o amor de Cristo do que o vinho. Esse vinho é um contraste com o amor de Cristo, pois esse vinho se refere ao vinho da prostituição da grande Babilônia, o qual ela bebe e dá de beber aos reis da terra. Contudo, a igreja sábia não quer este vinho, mas a igreja sábia deseja o amor de Cristo. Dos versos 5 ao 8 nos diz o seguinte: Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não aguardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacentas o teu rebanho, onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. O livro de Cantares, meus irmãos, prossegue falando sobre o sono espiritual desta noiva e nos mostra o período em que a igreja não está acordada espiritualmente num todo, pois o texto vai nos falar que o sol queimou a sulamita. E isso nos mostra um período de seca. Veja que a noiva, ela está procurando o seu noivo, mas não sabe onde ele está. Contudo, o noivo responde no versículo 8 e diz para ela seguir as pisadas dos rebanhos. Estes rebanhos representam pessoas sábias despertadas, ou seja, um mestre está mandando a sua noiva seguir as pisadas daquelas pessoas que são sábias no reino de Deus e estão despertadas e fazem a vontade do Pai. Veja que esta noiva afirma que os seus irmãos se indignaram contra ela e por isso ela não está guardando a vinha que o seu noivo a deu. Repare que ela está num período de sono mesmo, e isso nos mostra um período de divisão no meio do povo de Deus. Só que esta vinha que é dela representa ela mesma, como a gente pode ver nos profetas, como por exemplo no profeta Isaías. Em Cantares, no capítulo 2, versículo 1, a noiva ela vai dizer: Eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. No capítulo 2 de Cantares, a noiva já começa dizendo que é a rosa de Saron, o lírio dos vales. E isso é bem importante de se entender, pois nos capítulos adiante, isso irá ter uma revelação profunda. Em Cantares, no capítulo 2, versículo 17, vai dizer o seguinte: Antes que refresquem um dia e fujam as sombras, volta, amado meu, faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas sobre os montes escabrosos. No capítulo 2 de Cantares, nos mostra o desejo que a noiva tem pela volta de seu noivo, que é Cristo. Neste capítulo é mostrado o desejo dela pela volta de Jesus. É mostrado o desejo que esta noiva tem de encontrar com seu marido. E por isso ela irá pensar na volta do Messias. Em Cantares de capítulo 2, versos 7 ao 10, nos diz o seguinte: Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém,
pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Ouço a voz do meu amado, ei-lo aí galgando sobre os montes, pulando sobre os outeiros. O meu amado é semelhante ao gamo ou ao filho da gazela. Eis que está detrás da nossa parede, olhando pelas janelas, espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Meus irmãos, Cantares prossegue falando a respeito do desejo da noiva. Ela fala de maneira correta a volta de Cristo. Veja que ela afirma que o seu noivo, que é Cristo, virá sobre os montes, pulando sobre os montes. E por esta causa, o noivo diz que é para ela ressuscitar. Mas a palavra ressuscitar no hebraico não tem. Mas a palavra levantar, dependendo do seu contexto, pode estar falando a respeito de ressurreição. E por isso, o noivo, por ocasião da sua volta, ele pede para que os que morreram nele ressuscitar. Mas tudo isso nos é mostrado através do desejo da noiva. No capítulo 2 de Cantares, versos 11 ao 12, nos diz o seguinte: porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola se ouve em nossa terra. Em Cantares é mostrado que o período do inverno passou e a chuva cessou. Mas o que isso significa? Isso significa que, após a primeira vinda de Cristo, os apóstolos, que são a igreja primitiva, receberam as chuvas do inverno. Contudo, esta chuva cessou. E isso foi as primeiras chuvas, que é a chuva temporã, que representa o derramar do poder do Espírito Santo neles. Contudo, as últimas chuvas, que é a chuva serôdia, que representa o derramar de poder do Espírito no povo, no tempo do fim, virá no início dos 7 anos, também sobre as duas testemunhas. E esse avivamento passará para as virgens. As duas testemunhas, elas acordarão as 10 virgens, e por conta disso, as sábias, elas serão alimentadas pelas palavras da restauração das duas testemunhas. E esse avivamento que virá nas duas testemunhas será no verão, pois o verão, na palavra de Deus, representa o tempo do fim, conforme disse o Senhor ao profeta Amós sobre o verão, afirmando o seguinte. Em Amós vai dizer o seguinte: o Senhor disse: o que você vê, Amós? E Amós respondeu: um cesto de frutos de verão. Então o Senhor disse para Amós: chegou o fim para o meu povo de Israel, e jamais passarei por ele. Meus irmãos, veja que o fim está ligado com o verão. Então, as últimas chuvas do poder do Espírito de Deus virá no início dos 7 anos. Então, nós vemos que as últimas festas, que são trombetas de expiação e tabernáculos, são representados pelo verão. Em Cantares de capítulo 2, versos 14 ao 16, nos diz o seguinte: pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Apanhai-me as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. O meu amado é meu, e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios.
Em Cantares é mostrado que as vinhas da noiva estão sendo devastadas pelas raposas. As raposas representam os inimigos de Deus. Veja que a noiva diz que o seu amado apacenta entre os lírios, que é ela. A noiva, ela é os lírios, como ela havia dito no capítulo 2, versículo 1 de Cantares. Em Cantares de capítulo 4, versos 1 ao 5, nos diz o seguinte: o noivo ele vai dizer: como és formosa, querida minha, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. Os teus cabelos são como o rebanho de cabras que descem ondeantes do monte de Gileade. São os teus dentes como o rebanho de ovelhas recém-tosquiadas, que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. Os teus lábios são como o fio de escarlata, e tua boca é formosa. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para ser nau. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de soldados valorosos. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela, que se apacentam entre os lírios. Meus irmãos, em Cantares de capítulo 4, o noivo diz que a sua noiva tem cabelos como rebanho de cabras. E isso representa a igreja, porque a igreja é o rebanho do Senhor. Os 2 seios da noiva estão representando as 2 testemunhas. O noivo diz que a sua noiva é um arsenal, escudos pendem dela, e isso quer dizer que a igreja é o exército do Senhor. O noivo diz que os lábios da noiva é como um fio de escarlata. A escarlata representa o sangue de Cristo no seu povo e a nova aliança do Senhor Jesus. E por isso a boca da igreja é formosa ao proclamar a palavra de Deus. Em Cantares de capítulo 4, verso 6, nos diz o seguinte: a noiva, ela vai dizer: antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Em Cantares, a noiva, ela diz que iria ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. E isso representa a igreja sendo santificada, pois mirra representa unção de Deus. Já o incenso representa a oração dos santos. Repare que a noiva fala que antes que refresque o dia e fujam as sombras. O que estas palavras significam? Isso significa que antes que venha o 7º milênio, no qual Cristo irá voltar, e fujam as sombras do 6º milênio, a noiva diz que irá se preparar para se encontrar com o seu noivo, que é Jesus. Em Cantares de capítulo 4, versículo 7, o noivo ele fala a respeito da noiva: tu és toda formosa, querida minha, e em ti não há defeito. Nesta parte, nós podemos ver que o noivo diz que na noiva não há defeito. Veja que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, afirma que Cristo morreu pela sua noiva para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Mas quando a igreja sem defeito será dada ao noivo, para que estes dois venham a celebrar a festa do casamento, a igreja estará sem defeito definitivamente na realidade do dia da expiação, no qual o noivo irá voltar, para que estes venham a celebrar a festa do seu casamento no milênio.
No capítulo 4 de Cantares ainda, no versículo 9, o noivo vai dizer a respeito da noiva: arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares, com uma só pérola do teu colar. Em Cantares 4, o noivo diz que foi conquistado pela noiva com apenas um só dos olhares dela. E após isto, ele fala a respeito da pérola do colar dela. E essa pérola representa a Igreja de Cristo. Em Cantares, no capítulo 4 ainda, versos 12 ao 15, vai nos dizer o seguinte, o noivo: jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a hena e o nardo e o açafrão, o calamo e o cinamomo, com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e os aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Meus irmãos, nesta parte de Cantares a gente pode observar que o noivo continua falando que a sua noiva é um jardim fechado dele, manancial recluso, fonte selada e poço de águas vivas. Veja que a igreja é chamada de poço de águas vivas, e isso representa o Espírito Santo na igreja, que fará com que o povo santo jorre até a vida eterna, cuja vida eterna será dada para ela no 7º milênio. E isso está ligado com a revelação da história da mulher samaritana. No versículo 16 de Cantares de capítulo 4, vai nos dizer o seguinte: levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, venha o meu amado para o seu jardim e coma os seus frutos excelentes. Em Cantares de capítulo 4, nós podemos observar que a Sulamita fala sobre o seu amado. Ela deseja que o seu amado venha para o jardim e coma os seus frutos excelentes. Contudo, qual é a revelação profética deste texto? A revelação profética deste texto é a de que a igreja que está sendo prefigurada na Sulamita deseja que o seu amado volte, e o amado da igreja é Cristo. E Cristo estava sendo prefigurado em Salomão. E assim, Cristo, na sua volta, comerá os seus frutos. Mas o que isto significa? Isso significa que Cristo, quando voltar, irá colher os seus frutos, que é a igreja de Deus, porque a igreja é as primícias de Deus. Primícias é o fruto mais excelente que há na terra. E por isso, Cristo e os seus frutos, que é o povo santo, celebrarão a realidade da festa dos tabernáculos, que é o milênio. Olhando este texto de Cantares de maneira mais profunda ainda, veja que o texto nos fala que é para o vento sul e o vento norte assoprar sobre o jardim. E isso revela que o jardim representa a noiva, que é a igreja. Quando é falado para o vento sul e o vento norte se levantar, isso nos fala a respeito das duas casas de Israel, pois após a divisão das 12 tribos, a casa de Judá ficou ao sul, enquanto a casa de Israel, as 10 tribos, ficou ao norte. E assim, o vento, que representa o derramar do Espírito Santo, é derramado nas duas casas de Israel fiéis ao Cristo, que é o noivo. Em Cantares de capítulo 5, versículo 1, é dito o seguinte: o noivo afirma: já entrei no meu jardim, minha irmã,
noiva minha, colhi a minha mirra com a especiaria, comi o meu favo com o mel, bebi o meu vinho com o leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Meus irmãos, já em Cantares de capítulo 5, o Salomão, ele responde a Sulamita, que é a noiva. Mas qual é a revelação espiritual disto? A revelação espiritual disto é a de que Cristo, no capítulo 4, versículo 16, ele volta e colhe os seus frutos, que é a sua igreja. E por este motivo que, no capítulo 5 de Cantares, o Senhor Jesus, que é o noivo, responde à noiva, por causa que ele volta, mas quando este volta, ele diz que é para os seus amigos comer e beber. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que no milênio, no qual Cristo, juntamente com a sua noiva, que é a igreja, eles beberão vinho, conforme afirma a palavra de Deus nos evangelhos, onde vai dizer o seguinte: o Filho de Deus: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomaram lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E ainda diz: vos digo que de agora em diante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Meus irmãos, estes textos nos mostram que a igreja e Cristo no reino de Deus, o qual será estabelecido no milênio, eles irão beber vinho, conforme também é dito nos profetas. Quando o Senhor Jesus chama a sua igreja de irmã e noiva, isso nos revela que nós, a igreja, é a noiva de Cristo, mas também somos irmãos de Cristo, pois o apóstolo Paulo, em Romanos de capítulo 8, afirma dizendo: porquanto aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E além disto, somos os amados do Senhor Jesus. Em Cantares de capítulo 3, versos 1 ao 5, a noiva ela vai dizer o seguinte: de noite no meu leito busquei o meu amado, o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o meu amado, o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: vistes o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor até que este o queira. No livro de Cantares, no capítulo 3, a Sulamita ela estava buscando o seu amado, mas ela não havia encontrado ele. E após isto, ela diz que não é para despertar o amor até que este o queira. Só que a revelação disto, meus irmãos, não é o arrebatamento secreto do maldito pré-tribulacionismo. Em Cantares de capítulo 5, verso 2, volta para explicar Cantares de capítulo 3, versos 1 ao 5. Em Cantares de capítulo 5, versículo 2, é dito o seguinte: eu dormia, diz a noiva, eu dormia, mas o meu coração velava, e eis a voz do meu amado, que está batendo. Abre-me.
minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. Em Cantares de versículo 2, no capítulo 5, na revelação do mistério, é mostrado Cristo na sua primeira vinda, falando com os seus apóstolos. Repare que na história, Salomão queria entrar no coração da Sulamita, mas a revelação disto é a de que Cristo desejava entrar no coração dos seus apóstolos. Os apóstolos resistiram várias vezes ao Senhor Jesus, porquanto nos evangelhos nós podemos observar que eles não acreditavam muito em Cristo. E isso nos mostra o sono dos apóstolos. Contudo, eles foram despertados, sofreram, foram espancados e alguns morreram por causa da perseguição. Veja que a questão do sono e do despertar para o entendimento de Deus já está sendo revelada pela vida dos apóstolos do Messias. O Senhor Jesus diz que a sua cabeça está cheia de orvalho, os seus cabelos das gotas da noite. E isso representa a vida de Jesus nos montes, pois ele orava, ele foi tentado no deserto, ele passou as noites orando para ser livrado também das tentações. E teve até gotas de sangue que saíam dele. No versículo 3 de Cantares, no capítulo 5, a noiva vai e responde, e ela diz o seguinte: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os meus pés, tornarei a sujá-los? Nesta parte de Cantares, nós podemos enxergar que a noiva, ela faz questões, dando a entender que não quer abrir a porta do coração para o noivo. E isso quer dizer que os apóstolos não estavam querendo abrir a porta do seu coração para Cristo. Embora essa noiva tivesse amor, ela estava dormindo, e isso revela o sono dos apóstolos. Em Cantares de capítulo 5 ainda, versos 4 ao 5, a noiva ela prossegue dizendo: o meu amado meteu a mão por uma fresta, e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado. As minhas mãos destilavam mirra, e os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Nesta parte de Cantares é mostrado que a noiva, por ocasião do noivo mexer nela, esta noiva ela desperta e por esta causa ela se levanta para abrir a porta ao seu amado. Dito isso, nós podemos ver que ela se arrependeu das questões que havia dado para não abrir a porta para o seu amado. E isso quer dizer que os apóstolos se arrependeram da sua incredulidade para com o seu noivo, que é Jesus. E isso mostra o despertar dos apóstolos de Cristo. O amor destes foram despertados pelo Senhor Jesus. Então, eles acordaram. No versículo 6, a noiva ela vai dizer o seguinte: abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Nesta parte de Cantares, vai nos mostrar que após a noiva ter aberto a porta da sua casa, o noivo tinha se retirado e ido embora. Então nós vimos que o noivo falou ao coração desta noiva, mas ela estava com o amor adormecido. Contudo, ela sentiu o peso no coração por causa disto. E por isso que Cantares irá prosseguir falando que o amor não pode ser despertado
até que este o queira. Esta frase tem muita revelação. Veja que esta noiva sentiu o peso no coração, pois ela, quando abriu a porta, o seu amado já tinha ido embora. E isso está também apontando para o tempo em que Jesus pediu para os seus apóstolos vigiarem, enquanto o próprio Jesus orava. Todavia, eles não vigiaram, pois os seus olhos estavam carregados de sono literal, mas também eles estavam adormecidos também espiritualmente. Mas após isso, Jesus, ele foi entregue aos pecadores para ser morto. E isso nos mostra o amor adormecido nos apóstolos. Todavia, após Jesus ser entregue nas mãos dos pecadores, eles buscam o seu Jesus, porém não o encontram, porquanto, após Jesus Cristo ter sido ressuscitado, Jesus encontra os seus apóstolos e ele fica 40 dias ensinando para eles as coisas concernentes ao reino de Deus. Só que Jesus teve que subir aos céus, meus irmãos. E assim, o noivo, ele vai embora. Em Cantares de capítulo 5, verso 7, vai nos dizer o seguinte: a noiva, ela vai dizer: encontraram-me os guardas que rodeavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Quando o texto diz: não desperteis o amor até que este o queira, isso também, meus irmãos, nos revela a parábola das 10 virgens. Só que o foco do livro de Cantares é falar das virgens sábias e não das virgens nécias. Repare que quando o amor das 5 virgens sábias forem despertados, estas sábias acordarão e este amor será despertado no grito da meia-noite, que é o início dos 7 anos. O grito da meia-noite é dado no início dos 7 anos, pois neste tempo se iniciará o ministério das 2 testemunhas. Mas o noivo, que é Cristo, só irá voltar após os 7 anos. Esta frase que fala sobre o despertar do amor até que este o queira, apareceu várias vezes no livro de Cantares. E a gente tem que prestar atenção nisso, pois isso também se refere ao despertamento do amor da igreja sábia, porquanto, se o amor dela for despertado, ela desperta do sono espiritual. Cantares prossegue falando que, após o tempo dos apóstolos, a igreja, no tempo da grande tribulação, ela será agarrada pelos guardas, e estes guardas a espancarão e a ferirão. E por que ela é espancada? A igreja é espancada, pois o amor que estava adormecido nas 5 virgens sábias será despertado nelas. Observe que o texto fala de algumas coisas que aconteceram no tempo dos apóstolos. Entretanto, o texto ele prossegue falando sobre as virgens sábias do futuro, que estarão na grande tribulação. A linha pré-tribulacionista, ela afirma que a noiva, ela não pode ser espancada, ela não pode passar pela grande tribulação e por isso ela tem que ser arrebatada antes da grande tribulação. Só que o texto de Cantares vai contra o pré-tribulacionismo, pois o texto está nos mostrando que a noiva, ela vai passar pela grande tribulação e na grande tribulação ela vai ser espancada por amor ao seu noivo, porquanto ela está com seu amor despertado nesse período da grande tribulação. Então, o pré-tribulacionismo é heresia. Fuja desta doutrina maldita. Em Cantares de capítulo 3, versículo 4, vai nos dizer o seguinte: mal deixei os guardas
Encontrei logo o amado da minha alma, agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa da minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Nessa parte, Cantares está nos revelando que após a noiva ter sido espancada, veja que este versículo 4 de Cantares, de capítulo 3, é a continuação do versículo 7 de Cantares de capítulo 5. Então, veja que após a noiva ter sido espancada na grande tribulação, ela se encontra com o seu noivo e o faz entrar dentro da casa de sua mãe. E isso nos revela que a noiva, que é a igreja, ela irá ser espancada na grande tribulação. Uns irão morrer e outros, pelo próprio contexto do livro de Cantares, e outros irão para o deserto. Contudo, após a grande tribulação, ela encontra o seu noivo, que é Cristo, e entra na casa de sua mãe, que é Jerusalém. Cantares no capítulo 3, versos 6 ao 9, nos diz o seguinte: que é isso que sobe do deserto como colunas de fumaça, perfumado de mirra e de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? É a liteira de Salomão. 60 valentes estão ao redor dela, dos valentes de Israel. Todos sabem manejar a espada e são destros na guerra. Cada um leva a espada à cinta por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si um palaquim de madeira do Líbano. Em Cantares, prossegue falando da volta de Cristo, pois Cristo, quando voltar, ele irá sair do Santo dos Santos, que é o céu. Em Apocalipse de capítulo 15 é mostrado que quando for derramado as 7 taças da ira de Deus, o santuário no céu se encherá da fumaça procedente da glória de Deus. Contudo, após a grande tribulação, Cristo irá sair do céu, e ele sairá como colunas de fumaça perfumado, cheio de incenso. E isso é bem profundo, meus irmãos, porque o livro de Cantares nos mostra que realmente Salomão está prefigurando o Senhor Jesus Cristo. Em Cantares de capítulo 5, versos 8 ao 9, nos diz o seguinte: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhes direis? Que desfaleço de amor. Que é o teu amado, mais do que outro amado, ó tu, noiva, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado, mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Veja que em Cantares nos mostra que a noiva fala que está desfalecendo de amor. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, o noivo, que é Cristo, ele vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Em Apocalipse capítulo 3, o próprio Senhor Jesus, ele remonta o cenário de Cantares. Contudo, o contexto de Apocalipse capítulo 3 mostra Jesus ressuscitado. E isso nos mostra que ele está diferente de quando ele estava na terra, com gotas de orvalho no seu cabelo. Então, a gente pode observar que a parte de Cantares, quando se fala a respeito de que ele está na porta, fala a respeito da primeira vinda de Cristo para morrer pelos homens. Contudo, em Apocalipse capítulo 3, Jesus, estando ressurreto, anuncia a mensagem de novo para despertar o amor das 5 virgens sábias, porquanto ele, sendo o noivo, diz que está à porta do coração e bate nela. Se alguém dentre as virgens sábias ouvir a sua voz e abrir a porta, Jesus entrará no coração dessas 5 virgens sábias e irá comer com elas. Mas o que isso quer dizer? O mestre quer dizer que ele está do lado de fora e por isso ele está querendo despertar o amor do coração
daqueles que vão ter o amor despertado. E por esta causa, estes que irão ter o seu amor despertado haverão de ser espancados e mortos na grande tribulação por amor do nome do Senhor Jesus. Em Cantares, de capítulo 5, versículo 10 ao 12, a noiva, ela vai dizer o seguinte: o meu amado é o mais rosado, mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado. Os seus cabelos, cachos de palmeira, são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. Em Cantares, a igreja irá falar a respeito das características do Filho de Deus, mas este testemunho será dado pelas duas testemunhas diante das nações do mundo no período dos 3 anos e meio iniciais dos 7 anos. Eles irão falar a respeito do seu amado diante das nações. Contudo, no capítulo 8 de Cantares, é mostrado os eleitos vivos indo para o deserto na metade dos 7 anos. Em Cantares, no capítulo 6, versos 1 ao 2, é dito o seguinte: para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o seu amado? E o buscaremos contigo. Aí a noiva vai e responde: o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para pastorear nos jardins e para colher os lírios. Cantares, no capítulo 6, nesta parte, é mostrado algo bem profundo mesmo. Veja que ainda há pessoas que fazem perguntas para a noiva. Repare que estes que fazem perguntas para a noiva estão interessados no noivo. Observe que o amado da noiva havia subido aos céus e por causa disso, ele fez o seu Espírito Santo descer sobre a terra e assim passou-se muitas eras. E por este motivo, a igreja que estará sendo espancada no tempo do fim irá dar testemunho a respeito disso para as nações. E esta parte de Cantares de capítulo 6, versos 1 ao 2 está mostrando isso, que as nações estão indagando as testemunhas. E as duas testemunhas falam que Cristo subiu aos céus e por isso ele enviou o seu Espírito para o seu jardim, que é a própria noiva, para pastorear nos jardins com o objetivo de colher os próprios lírios, que é a própria noiva. Em Cantares, no capítulo 6, verso 4, o noivo ele vai dizer o seguinte a respeito da noiva: formosa você é, querida minha, como Tisra, aprazível como Jerusalém, formidável como um exército de bandeiras. Após a noiva ter dado o testemunho, o noivo, ele no versículo 4, ele elogia a noiva por causa do amor que ela tem por ele. E por este motivo, o Senhor Jesus chama a sua noiva de formosa. Repare que o Senhor Jesus fala que a sua noiva é como um exército de bandeiras, e isso está se referindo ao povo de Deus. Nos versículos 5 ao 7 de Cantares 6, o noivo vai dizer o seguinte: desvia de mim os olhos, porque eles me perturbam. Os teus cabelos descem ondeantes como o rebanho das cabras de Gileade. São os teus dentes como o rebanho das ovelhas que sobem do lavadouro, e das quais todas produzem gêmeos, e nenhuma delas há sem crias. As tuas faces, como romã partida, brilham através do véu. Nesta parte de Cantares, o Senhor Jesus fala que os dentes dela são como o rebanho de ovelhas e os seus cabelos como o rebanho de cabras. E isso serve para falar a respeito da igreja do Senhor Jesus.
Em Cantares de capítulo 6, versículo 10, vai falar a respeito da noiva. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército de bandeiras? Em Cantares, prossegue falando a respeito da noiva. Este diz que a noiva aparece como a alva do dia, formosa como a lua e pura como o sol. Veja que estas mesmas palavras aparecem em Apocalipse no capítulo 12, onde fala a respeito da mulher que é vestida com o sol, mas tem a lua debaixo dos pés. O sol representa a nova aliança, mas a lua representa a antiga aliança debaixo dos pés dela, pois ela não está mais debaixo da lei de Moisés, da antiga aliança. O Senhor Jesus, ele elogia a nova aliança no povo de Deus, pois é a realidade da antiga aliança. Mas o Senhor Jesus não chama a antiga aliança de desprezível, pois ele a chama de formosa, em razão de que a antiga aliança aponta para as suas realidades na nova aliança. Nesta parte de Cantares, no versículo 10, no capítulo 6, está falando a respeito da igreja sendo glorificada. E assim, quando a igreja ela é glorificada, ela aparece como o amanhecer do dia, formosa como a lua, e pura como o sol, e formidável como exército de bandeiras. E esse exército é o povo de Deus, que será formado nos ares, conforme diz em Joel de capítulo 2, pois em Joel de capítulo 2, o profeta diz que sobre os montes se forma o exército poderoso, a nação poderosa posta em ordem de combate, a qual nunca houve nas gerações anteriores e nem jamais haverá. E poderoso é o Senhor que vai adiante deste exército. Em Cantares, no capítulo 6, versos 11 ao 13, é dito o seguinte: Desci ao jardim das nogueiras, para mirar os renovos do vale, para ver se brotavam as vides, se floresciam as romeiras. Não sei como, imaginei-me no carro do meu povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta para que nós te contemplemos. E a Sulamita responde: Por que quereis contemplar a Sulamita na dança de Maanaim? Meus irmãos, nesta parte, o interessante é que as nações no deserto, após os 7 anos, estarão falando para a Sulamita voltar para eles, para que eles a contemplem, no versículo 13. Mas a Sulamita, que representa a igreja, fala para estes, ela faz uma pergunta sobre o motivo pelo qual eles querem contemplar a dança de Maanaim. Contudo, o que isso significa? Veja aqui, no início de Cantares, no capítulo 6, a noiva, ela diz que o esposo subiu aos céus, mas o seu espírito foi derramado nos fiéis para trabalhar na colheita dos lírios que representam o povo de Deus. E por isso, a igreja, no capítulo 4, ela está clamando para o seu noivo voltar. Contudo, no verso 10 de Cantares 6, nós vimos que a igreja está sendo glorificada e sendo arrebatada para o encontro do seu noivo, que é Cristo. E por causa disso, as nações restantes pedem para a Sulamita, que é a igreja, voltar. Mas quem são estas nações restantes e onde elas estão? Estas pessoas, as quais pedem para a igreja voltar, são pessoas das nações que irão para o deserto na metade dos 7 anos. Porquanto na metade dos 7 anos, não só parte da igreja irá para o deserto, mas muitas pessoas das nações irão para o deserto. E por esta causa, após os 7 anos, a igreja que estará viva no deserto, ela será arrebatada juntamente com os eleitos que irão ser ressuscitados. E por este motivo, em Cantares, no capítulo 6, no versículo 10, é mostrado que a igreja é glorificada. E assim, o povo de Deus encontrará o seu noivo nos ares. Entretanto, as pessoas das nações, após os 7 anos, que já estarão no deserto, elas irão clamar
para a igreja voltar. E nisto é mostrado um mistério profundo. Em Daniel de capítulo 9, meus irmãos, no versículo 27, o anjo ele fala com Daniel a respeito das 70 semanas. Só que no versículo 27, o anjo vai falar sobre a última semana. E ele vai falar o seguinte: ele, o anticristo, fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Veja que a última semana de Daniel, ela é 7 anos. Já em Daniel de capítulo 12, versos 11 ao 12, é dito o seguinte: depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Bem-aventurado que chega e espera até 1335 dias. No livro do profeta Daniel, é falado sobre o mistério dos 1290 e 1335 dias. Contudo, como podemos entender este mistério? E o que isso tem a ver com o que está sendo dito em Cantares de capítulo 6? Meus irmãos, a resposta para estas perguntas está sendo revelada pelas palavras de Deus. Veja que em Daniel de capítulo 12 é dito que após o sacrifício diário ser tirado e for posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: observe que na metade dos 7 anos, o anticristo ele faz cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E isso é a pregação das duas testemunhas. E isso, meus irmãos, é tirar o sacrifício diário. E assim o anticristo, que é o abominável da desolação, irá ser posto para perseguir a igreja durante 1260 dias, que equivale a 3 anos e meio, que equivale aos 3 anos e meio finais dos 7 anos. Contudo, parte da igreja, juntamente com pessoas das nações, na metade dos 7 anos, irão para o deserto e ficarão lá durante este período de 1260 dias finais dos 7 anos. Entretanto, no dia exato de 1260, que é o final dos 7 anos, o noivo, que é Cristo, voltará e glorificará a sua igreja. Só que em Daniel, de capítulo 12, afirma que depois dos 1260 dias, haverá mais 30 dias. E por isso que vai dar o resultado de 1290 dias. Mas em Daniel, de capítulo 12, continua revelando que depois de 45 dias é que chega o resultado de 1335. E quem chega ao dia de 1335 é bem-aventurado. Mas qual é o motivo de Deus estar falando a respeito de 1290 e 1335 dias? Veja que a igreja, meus irmãos, para vocês entenderem melhor isso, a igreja ela é arrebatada no dia 1260, que é o final dos 7 anos. Porém, após a igreja ser arrebatada, Cristo e a igreja, eles terão que descer dos ares para batalhar contra o reino do anticristo, as nações inimigas de Deus. E irá ser estabelecido o tribunal de Cristo, conforme diz em Daniel de capítulo 7, para tirar o domínio do anticristo até o fim. E nisso podemos observar que existe um período de vários dias. E estes dias são os 30 dias, que chega até o 1290 dias, e os 45 dias, que chega até 1335 dias. Nos 30 dias, a gente pode ver que vai ocorrer a batalha de Cristo e o seu povo contra o reino do anticristo. E nos 45 dias nós podemos observar que será estabelecido o tribunal de Cristo. Contudo, o texto nos revela que quem chegar no dia 1335 é bem-aventurado. Mas o que isso significa? Isso significa o seguinte: se nós pegarmos os 30 dias e somar mais os 45 dias, irá dar o resultado de 75 dias. No dia 75, que é o dia de 1335, vai falar sobre
a bem-aventurança daquele que chegar neste dia. Mas em que lugar na palavra de Deus podemos entender o que irá acontecer neste dia de 1335? Nós podemos entender isso através das 7 festas de Deus. Repare que, se somarmos todos os dias das 7 festas de Deus, podemos ter o resultado de 75 dias. Veja que a festa final das 7 festas é a festa dos tabernáculos. Repare que o dia 75 está ligado com a festa dos tabernáculos. Se o dia 75 está ligado com a festa dos tabernáculos, isso significa que no dia 1385 acontece a realidade da festa dos tabernáculos, que é o milênio. E por esta causa, o texto vai dizer que aquele que entrar neste dia de 1335 é bem-aventurado, pois este que chegar no dia 1335 e esperar até esse dia, este que vai entrar neste dia de 1335 entrará no reino do Messias sobre a terra. Dito isso, o que isso que foi explicado sobre os 1260, 1290 e 1335 dias tem a ver com o livro de Cantares no capítulo 6? Meus irmãos, a resposta para isso é a revelação do texto de Cantares. Observe que se a igreja é arrebatada no dia 1260, as nações restantes, elas não são arrebatadas. E por isso que elas, as nações restantes, estarão continuando no deserto. E por esta causa que, após a igreja ser arrebatada, as nações no deserto estarão clamando: volta, volta, ó igreja de Cristo, volta, volta para que nós te contemplemos. Só que a igreja, que é o exército de bandeiras, juntamente com o Senhor Jesus, irá descer dos ares para batalhar e julgar o reino do anticristo. E neste tempo, as nações no deserto ficarão esperando a igreja. Veja que assim como o Senhor Jesus deixou a igreja esperando pela sua volta, assim também a igreja irá deixar as nações no deserto esperando pela a volta da própria igreja. Veja que, assim como Cristo, antes de subir aos céus, ele deixou instruções para a igreja o esperar, assim também a igreja irá instruir as nações no deserto durante os 3 anos e meio finais dos 7 anos. E por este motivo, após este período de 3 anos e meio finais dos 7 anos, no dia exato de 1260, a igreja é arrebatada para os ares. E assim, as nações restantes no deserto, elas irão clamar pela volta da igreja, porquanto, nos dias em que a igreja estará no deserto, com as nações restantes, a igreja há de dizer para eles que irá retornar. Mas após a igreja ser arrebatada, as nações restantes no deserto, elas irão ser provadas. E por esta causa, haverá pessoas que irão perseverar até o fim. Contudo, haverá pessoas rebeldes que não irão perseverar até o fim. E isso é mostrado no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 20. Pois o Senhor, por boca de Ezequiel, afirma que haverá rebeldes no deserto. O Senhor diz: separarei dentre vós os rebeldes e os que transgredirem contra mim. Da terra das suas moradas eu os farei sair, mas não entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor. Contudo, meus irmãos, a gente pode ver que haverá líderes que se levantarão para fazer com que muitas pessoas fiquem firmadas na palavra da igreja. E por esta causa, estes líderes irão pedir, juntamente com os que perseverarem, irão pedir para a igreja voltar. E por este motivo que a noiva, ela faz uma pergunta para eles no versículo 8 ainda, dizendo: por que vocês querem contemplar a dança de Manaim? Meus irmãos, a palavra Manaim no hebraico, quando você vai em um outro contexto em que aparece essa palavra, se a gente for no hebraico, a gente vai ver que a palavra Manaim vai estar falando a respeito de 2 acampamentos
Essa palavra Manaim, ela significa dois acampamentos, que uma camada de revelação representa as duas casas do Israel espiritual de Deus, que são judeus e gentios que têm fé em Cristo. E por este motivo, a igreja, quando ela for arrebatada para os ares, formará dois acampamentos, que é o acampamento do Senhor. Uma fileira é a casa de Israel, que são os gentios fiéis a Cristo, e a outra fileira é a casa de Judá, que são os judeus fiéis a Cristo. Veja que em Daniel capítulo 12, afirma que bem-aventurado é aquele que espera e chega até o dia de 1335, pois estes bem-aventurados são aqueles que esperam e perseveram na palavra da igreja. E por isto, estas pessoas do deserto, perseverantes das nações restantes, irão entrar no reino no dia 1335, pois a igreja ela vai voltar para eles no dia 1335. Os líderes justos, os quais irão animar as nações restantes no deserto, para que estas venham a perseverar até o dia 1335, estes líderes, eles serão levantados para serem governadores no reino milenar de Cristo. Mas é claro que eles estarão debaixo do governo de Cristo e da igreja glorificada. Mas os rebeldes das nações restantes não irão entrar no reino de Deus, pois não perseveraram na palavra da igreja até o dia 1335. Meus irmãos, observa-se que no dia 1335, a besta e o falso profeta, que é o anticristo, já estarão julgados e lançados no lago de fogo. E por isso que no dia 1335 se iniciará o reino do Messias sobre a terra. E isso é bem profundo, meus irmãos. Em Cantares de capítulo 7, verso 1 ao 3, nos diz o seguinte: Que formosos são os teus passos dados de sandálias, ó filha do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mãos de artista. O teu umbigo é taça redonda, aqui não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo, cercado de lírios. Os teus dois seios, como duas crias, gêmeas de uma gazela. Em Cantares, o Senhor fala que a noiva tem passos formosos, que representa a preparação do Evangelho da Paz. O texto diz que os dois seios dela são como duas crias, que representam as duas testemunhas. Em Cantares de capítulo 7, versos 8 ao 9, é dito o seguinte: Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, e então os teus seios serão como os cachos na vide, e o cheiro da tua respiração como o das maçãs. Isso é o noivo falando. E no verso 9, a noiva responde dizendo: E a tua boca como bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente, e faz com que falem os lábios dos que dormem. Meus irmãos, nesta parte de Cantares, capítulo 7, existem traduções que erram nas palavras no versículo 9 de Cantares 7. Pois a verdadeira tradução para este texto é a de que o bom vinho, que é o vinho da retidão, que procede do noivo, que é Cristo, faz com que despertem aqueles que dormem. O vinho da retidão é o Espírito do Senhor. Este bom vinho faz com que os lábios falem palavras de retidão. Ou seja, quando as 10 virgens acordarem, as 5 virgens sábias terão palavras de retidão em seus lábios. Em Cantares de capítulo 7, versos 6 ao 7 é dito: Quão formosa e quão aprazível és tu em delícias. Esse teu porte é semelhante à palmeira, e os teus seios a seus cachos. O noivo fala, nesta parte, sobre a realidade da festa dos tabernáculos, pois ele diz que subirá a palmeira e que o porte da noiva é semelhante à palmeira. E isso nos mostra a realidade dos tabernáculos, que é o milênio, no qual a igreja estará com palmeiras nas mãos. Agora, meus irmãos, vamos entrar no capítulo 8 de Cantares, que é um capítulo bem profundo e é bem interessante mesmo.
E vai dizer o seguinte, dos versos 1 ao 5. A noiva ela vai falar: Tomara fosses como meu irmão, que mamou os seios da minha mãe. Quando te encontrasse na rua, beijar-te-ia, e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me ensinarias, eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda estaria debaixo da minha cabeça, e a sua direita me abraçaria. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o amor até que este o queira. Quem é esta que sobe... Aí o texto vai dizer, no versículo 5. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Aí o noivo vai e diz, debaixo da macieira te despertei. Ali esteve tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Em Cantares de capítulo 8, meus irmãos, é mostrado um resumo do livro. Observe que, quando a igreja sábia tiver o seu amor despertado, ela irá acordar. E por esta causa, ela, na metade dos 7 anos, ao lado do seu amado, que é o noivo dela, que é Cristo, ela irá para o deserto, que é o local longe da vista do sistema tecnológico deste mundo. Contudo, após os 3 anos e meio finais dos 7 anos, a igreja será arrebatada para os ares, com o objetivo de se encontrar com o seu noivo, que é Cristo. E por essa causa, a igreja, ao lado do seu amado, que é Cristo, voltará. O noivo diz que debaixo da macieira, que é ele mesmo, a igreja foi despertada. Pois no capítulo 2 a noiva diz a respeito do seu noivo: Qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Repare que ela está dizendo que o noivo é a macieira. Tanto os fiéis da antiga aliança quanto os fiéis da nova aliança serão salvos pelo Mestre Jesus. Estes são a noiva de Cristo. Em Cantares de capítulo 8, versos 6 ao 7, nos diz o seguinte: Põe-me, o noivo ele vai falar, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Em Cantares, o noivo prossegue falando a respeito do amor, e ele diz que é para pôr ele como selo sobre o coração da noiva. E isso revela o Espírito Santo sendo enviado para os nossos corações, pois o Espírito Santo é o selo do fiel ao Senhor. Só que a palavra coração no hebraico é leb, que também significa mente, ou seja, a gente nessa parte aí consegue ver que o selo de Cristo está na mente desta noiva, está na mente dos cristãos. E por esta causa, o nome do Pai e do Filho está na testa da noiva em Apocalipse. O noivo diz que é para a noiva colocar ele por selo sobre o braço dela. E isso significa que Cristo quer que a gente pratique a vontade de Deus, para que não venhamos a colocar a marca da besta, que será na mão direita e na testa. O Senhor Jesus diz que o amor é duro como a morte e o ciúme forte como a sepultura. E a palavra sepultura ali é mundo dos mortos. Veja que o Senhor Jesus está falando que o seu amor é tão forte que irá tirar o seu povo do mundo dos mortos no dia da ressurreição, que é o dia 1260. O Mestre Jesus há de nos tirar do mundo dos mortos, porque o seu amor vence a morte. O Mestre prossegue falando que as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogar ele. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. Repare que na metade dos 7 anos, em Apocalipse 12, diz que o dragão, que representa Satanás, e que também fala a respeito da besta, irá mandar um rio para pegar a igreja que irá para o deserto. Contudo,
este rio é tragado pela terra. Os rios representam os exércitos do anticristo indo caçar a igreja, perseguir a igreja que está indo para o deserto. Contudo, ele não irá conseguir matar estes que irão para o deserto, mas os cristãos que estarão nas cidades estarão com o seu amor despertado, e por isso que eles não irão seguir o anticristo, pois, embora o anticristo tente perverter este coração dos fiéis sábios, os fiéis irão recusar os benefícios que o anticristo tem, porquanto amam mais o noivo do que as coisas deste mundo. O interessante desse versículo, meus irmãos, de Cantares, veja, a gente pode ver que essas palavras que são ditas a respeito do amor nos lembra as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios de capítulo 13, onde o apóstolo fala sobre o caminho excelente do amor. O noivo diz que as brasas do amor são brasas de fogo, são veementes labaredas, e isso representa a volta de Cristo para exercer juízo contra o reino do anticristo, porquanto o reino do anticristo matará muitos cristãos na grande tribulação. Em Cantares de capítulo 8, versículo 8, é dito o seguinte: temos uma irmãzinha que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que ela for prometida para o casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ele uma torre de prata. Se ela for uma porta, secá-la-emos com tábuas de cedro. Aí a noiva vai e responde: eu sou um muro, e os meus seios como as suas torres. Sendo eu assim, fui tida por digna de confiança do meu amado. Em Cantares de capítulo 8, o texto fala sobre uma irmãzinha que ainda não tem seios. E essa irmã é a Sulamita, a noiva, que aponta para a igreja de Cristo. E por isso o texto nos mostra uma pergunta sobre ela ser pedida, que é ser prometida em casamento. E isso nos mostra que o versículo 8 está nos revelando que a igreja precisa amadurecer para se encontrar com o seu noivo, que é Cristo. Contudo, o texto prossegue no versículo 9, falando sobre o que ela possivelmente pode ser. Se ela for um muro, nela se edificará uma torre de prata, mas se for uma porta, ela será cercada com tábuas de cedro. Contudo, no verso 10, a própria noiva, já amadurecida, ela responde o que ela é. Ela diz que é um muro e os seus seios são as duas torres de prata. E essa parte já nos mostra a igreja amadurecida para encontrar com o seu noivo, que é Jesus, o Filho de Deus. Esta parte da noiva nos mostra que a igreja é o muro do Senhor. E isso está apontando para a Nova Jerusalém, pois a Nova Jerusalém tem muralha. A muralha da Nova Jerusalém é de 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. E isso nos mostra que a Nova Jerusalém, além de ser uma cidade literal, criada por Deus, ela está representando a noiva de Cristo. Pelo texto, meus irmãos, nós podemos observar que esta noiva não é uma porta de madeira, pois porta de madeira fala de algo para o Israel segundo a carne. Pois lá em Ezequiel, nos capítulos 40 a 48, é mostrado o templo de Ezequiel, cujas portas terão guardas levitas, cuja posição não é tão honrosa. E por isso a igreja afirma que não é uma porta de madeira, mas ela é o muro da Nova Jerusalém, do alto. A Nova Jerusalém, ela só irá descer depois dos 1000 anos do reinado de Cristo sobre toda a terra. No livro de Números, no capítulo 10, versos 1 ao 7, é dito o seguinte: disse mais o Senhor a Moisés: faça 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. Quando as tocardes arrebate, partirão os arraiais que acharão acampados do lado oriental. Mas quando a segunda vez as tocardes arrebate, então partirão os arraiais que se acham acampados do lado sul. Arrebate as tocarão para suas partidas. Mas se houver de ajuntar a congregação,
Tocá-las-ei, porém não arrebate. No livro da lei de Moisés é dito que 2 trombetas de prata era para ser feita para os sacerdotes da antiga aliança tocarem, e que quando eles tocassem essas 2 trombetas, arrebate, que significa grito, determinadas pessoas se ajuntariam a eles. Contudo, quando eles quisessem ajuntar todo o povo de Israel, não deveria tocar arrebate. E estas 2 trombetas de prata, meus irmãos, eram tocadas nas festas de Deus. Mas o que isso tem a ver com a noiva de Cristo? Meus irmãos, isso está ligado com a noiva de Cristo. A realidade disso, das 2 trombetas de prata, está apontando para as 2 testemunhas, pois a noiva afirma que os seus seios são 2 torres de prata. Estas torres de prata apontam para as 2 testemunhas, e por isso que as 2 trombetas de prata apontam para as 2 testemunhas. Veja que na realidade da festa das trombetas, que é o período dos 7 anos, as 2 testemunhas elas irão dar o grito da meia-noite, que é no início dos 7 anos. E por esta causa aqui, elas irão dar o toque de rebate, que significa grito, para as 10 virgens acordarem no início dos 7 anos. Em Cantares de capítulo 8, versos 11 ao 14, é dito o seguinte: Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou-a a uns guardas, e cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. A vinha que me pertence está ao meu dispor. Tu, ó Salomão, terás os 1000 ciclos, e os que guardam o fruto dela, 200. Ó tu que habita nos jardins, os companheiros estão atentos para ouvir a tua voz. Faze-me, pois, também ouvi-la. Vem depressa, amado meu, faze-te semelhante ao gamo, ou ao filho da gazela que saltam sobre os montes aromáticos. Meus irmãos, no início de Cantares, nós vimos que a vinha da noiva, ela não pôde ser cuidada pela própria noiva por causa dos seus irmãos. E por isso, ela foi cuidar de outras vinhas, as quais não eram dela. E isso nos mostra que a igreja está fazendo coisas que não foi chamada para fazer. Contudo, a noiva, ela ama o Senhor Jesus. E por isso que ela, no capítulo 8, consegue a sua vinha, mas só que a revelação do texto mostra que, pela revelação dos profetas, no caso, a gente vai encontrar que a vinha representa o povo de Deus. A vinha é a própria noiva, meus irmãos. E isso representa a igreja, com os seus frutos, que são o povo de Deus, sendo apresentados para Cristo. No verso 14 de Cantares 8, a noiva pede para o seu noivo vir saltando sobre os montes. E isso representa a igreja pedindo para o seu noivo, que é Cristo, voltar sobre os montes. E por isso o noivo, em Apocalipse capítulo 22, respondendo para a igreja, ele diz: certamente venho sem demora. Meus irmãos, este foi o estudo sobre o livro de Cantares. É claro que tem mais coisas para se falar a respeito deste livro, principalmente também sobre a dança de Maanaim, que tem que ser mais e mais aprofundado, porque é um assunto bem profundo mesmo, meus irmãos, e que já está sendo revelado por intermédio da lei de Moisés, o que é a dança de Maanaim. E isso é bem profundo, meus irmãos, isso é bem interessante. Se Deus permitir, eu ainda vou postar aqui no canal o estudo sobre a dança de Maanaim, a profundidade da revelação da dança de Maanaim, que fala a respeito do arrebatamento da igreja. A dança de Maanaim, meus irmãos, é o arrebatamento da igreja, entendeu? Mas eu, no próximo estudo sobre Cantares, se Deus permitir, irei estar falando sobre a profundidade da dança de Maanaim e postarei no canal. Entendido, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.